capacidade de potência aeróbia é um item importante porque muitas vezes os alunos confundem o conceito de consumo máximo de oxigênio. A gente vai ver que a definição de consumo máximo de oxigênio utiliza muitas vezes o termo capacidade, mas aquele termo utilizado nas definições de livros-texto sobre consumo máximo de oxigênio, aquele termo capacidade nada tem a ver com o que o consumo máximo de oxigênio realmente demarca. O consumo máximo de oxigênio é um marcador da potência do sistema aeróbio, né, do quão rápido o sistema aeróbio é capaz de fornecer energia. Para a gente entender, então, o conceito de capacidade de sistema, vamos pegar um exemplo sempre utilizado, é didático, né, que é um exemplo de um tanque, por exemplo, de combustível. Então, num tanque de combustível, a capacidade do sistema seria o tamanho do tanque, né, enquanto a potência do sistema seria o tamanho da torneira, ou a capacidade de vazão do combustível por esse tanque, né. Então, esse é um conceito muito utilizado em diferentes áreas, inclusive áreas mãe, das quais a gente importou esses conceitos para a fisiologia do exercício, por exemplo, engenharia, né, engenharia de sistemas hidráulicos e aí vai, entre outras, né, entre tantas outras. A capacidade de um sistema é a quantidade total de energia disponível para a realização de trabalho físico, e aí eu estou trazendo já essa definição para a esfera, né, para o cenário de exercício físico. A capacidade do sistema aeróbio seria a quantidade total de energia aeróbia disponível para a realização de trabalho físico, enquanto a potência do sistema aeróbio seria a quantidade de energia disponível em função do tempo da realização de trabalho físico, ou a quantidade de energia aeróbia disponível em função do tempo da realização de exercício. Então, se a capacidade tem a ver com o tamanho do tanque, ou seja, o volume de líquido, o volume de combustível, o volume de energia que está dentro desse tanque, a potência tem a ver com a vazão desse combustível, com a vazão dessa energia. E aí, quando a gente fala em vazão, a gente está falando de um volume dado em função do tempo, né? Quando a gente então, incorpora esses conceitos para a esfera do metabolismo durante o exercício, o conceito de capacidade aeróbia é a quantidade máxima de energia aeróbia disponível para a realização de trabalho mecânico ou trabalho físico. Que energia aeróbia? São substratos que podem ser oxidados, são substratos oxidáveis. Então, seria a quantidade máxima de energia ou de substratos oxidáveis para realização de trabalho mecânico. Essa seria a capacidade aeróbia. Nada mais é do que a quantidade total de substrato energético que pode ser oxidado para geração de energia, para que essa energia sirva para o trabalho mecânico, trabalho físico. E potência aeróbia é a quantidade máxima de energia aeróbia transferida em intervalo de tempo para a realização desse trabalho mecânico ou trabalho físico. Então, o conceito de potência aeróbia tem a ver com quão rápido um substrato energético consegue ser oxidado, quão rápida é essa oxidação de substrato, prover energia para a realização de trabalho físico. Quando a gente fala de capacidade do sistema aeróbio, a gente está falando que a capacidade do nosso sistema aeróbio é determinada pelas concentrações de substrato. Quais substrato? Todos aqueles que podem ser oxidados, tá? Entre parênteses aqui está glicogênio e gordura, mas a gente poderia incluir aqui glicogênio, gordura e proteína, né? Uma vez que vocês viram na aula passada, é possível, né, a obtenção de energia através da oxidação de proteínas. Embora no amplo no amplo espectro de exercício físico, a proteína contribua pouco para fornecimento de energia, a não ser em alguns exercícios, em algumas condições específicas, como, por exemplo, exercícios
prolongados. Aí, em exercícios de longa duração, exercícios prolongados, a proteína pode ser uma importante fonte de obtenção de energia. De qualquer jeito, quando a gente fala as concentrações de substrato, a gente está falando basicamente da concentração do que tem de glicose disponível, né? E aqui está glicogênio, porque a gente está falando aqui de glicose armazenada em forma de glicogênio no músculo ou no fígado, então glicogênio muscular ou hepático. Também, obviamente, a glicose sanguínea, então poderia estar mais completo esse parênteses aqui, a gente poderia falar de glicose sanguínea, glicogênio muscular e hepático, gordura, né? Então, se a gente conseguisse medir o tamanho do estoque desses dois substratos aqui, a gente teria basicamente a determinação da capacidade do sistema aeróbio, tá? Desde que os processos de fadiga estejam controlados. Como vocês viram na aula anterior, um efeito indesejável do metabolismo glicolítico é a indução da fadiga muscular periférica, por conta do acúmulo de lactato. Então, quando a demanda por energia está acelerada, uma forma que a célula tem de obter energia é degradando o substrato, né, degradando a glicose que veio lá, ou do esqueleto de glicogênio muscular, ou da glicose sanguínea, degradando aquela glicose, transformando essa glicose até piruvato. Nesse processo de geração de energia, o problema é que o piruvato formado ele não pode acumular, então uma maneira que a célula tem de manter o fluxo glicolítico acontecendo é transformando o piruvato em lactato mais hidrogênio livre. E aí esse hidrogênio livre é um problema porque o hidrogênio livre reduz pH, né? E a queda de pH interfere na atividade de importantes enzimas, principalmente enzimas que participam do metabolismo energético envolvendo degradação de glicose e oxidação de substrato, tá? Então, desde que esses processos de indução de fadiga e ocorrência de fadiga muscular periférica estejam controlados, o que determinaria a capacidade do sistema aeróbico seria a concentração do substrato energético, tá? Por quê? Porque se a fadiga é instalada no músculo, o músculo perde a capacidade de utilizar esse substrato energético, tá bom? Então, embora a capacidade tenha a ver com a concentração total do substrato energético, ou seja, o tamanho do tanque onde essa energia está contida, um ponto relevante é que a capacidade desse sistema só vai poder ser utilizada se os processos de indução de fadiga estiverem controlados, tá? Ou seja, se o pH não cair demasiadamente, de forma que as enzimas importantes controladoras, né, do metabolismo energético, tanto do metabolismo glicolítico, tanto da oxidação do substrato, sejam afetadas, tá? Estou dando uma dica para vocês aqui que então, um importante marcador da capacidade aeróbia, na verdade, são os limiares, né? Limiar de lactato, por exemplo, que é a intensidade máxima na qual os processos de fadiga muscular periférica estão controlados. Tá? A gente vai falar isso mais para frente. E a potência do sistema aeróbio é dada pela velocidade de oxidação da glicose. E por isso ela é influenciada do consumo de oxigênio. Por que eu estou falando, por que a gente está falando aqui que é a velocidade de oxidação da glicose e não a oxidação da gordura ou da proteína? A gente sabe que o número de reações envolvidas na oxidação completa dos lipídios, né, de gordura ou de proteína, é muito maior do que o número de reações para a oxidação completa da glicose. Então, é óbvio que a velocidade de oxidação da glicose é maior, né, é mais rápido oxidar glicose do que oxidar gordura ou oxidar proteína. Quando a gente fala da potência do sistema aeróbio, a gente está falando da oxidação de glicose, tá? Mas como a gente está falando de oxidação, mesmo se fosse outro substrato qualquer, como a gente está falando de oxidação, a gente viu na aula anterior que para haver a oxidação completa de qualquer substrato, é necessário haver disponibilidade de oxigênio mitocondrial.
senão o processo de respiração celular não é feito completamente, né? Aquele processo onde existe consumo de oxigênio, geração de energia, e como produto final CO2 e água, aquele processo todo é interrompido. Então, um passo importante para determinar a velocidade da oxidação da glicose é a oferta de oxigênio, né, na célula, a oferta de oxigênio mitocondrial. Então, aqui eu já estou dando a dica que a principal variável que determina ou que marca, né, a velocidade de oxidação da glicose, ou a potência aeróbia, é o consumo máximo de oxigênio. Quando a gente fala de consumo máximo de oxigênio, a gente está falando do máximo que o sistema, né, corporal consegue oferecer de oxigênio nível mitocondrial a ser consumido para oxidação do substrato.